Sejam bem-vindos a mais um Deu Mate. Eu sou a professora Priscila. Olá, galera. Eu sou o professor Hélio Roberto da Rocha e hoje iremos abordar um tema super interessante: expressões algébricas nas engenharias. Vamos começar explicando o que são expressões algébricas. As expressões algébricas são combinações de números, variáveis e operações matemáticas que formam uma espécie de receita para calcular diferentes coisas. Essas expressões matemáticas são vitais para a resolução de problemas em múltiplos campos da engenharia, desde a construção civil até a engenharia mecânica. Hoje exploraremos 4 dessas importantes fórmulas, destacando suas aplicações práticas. A primeira expressão é a da velocidade média. A velocidade média é uma medida utilizada para calcular a razão entre a distância total percorrida por um objeto e o tempo gasto para percorrer essa distância. Na engenharia, especialmente em áreas como engenharia de transportes e mecânica, a velocidade média é uma grandeza fundamental para a análise de movimentação e desempenho de veículos, planejamento de rotas e eficiência de processos. Bora ver um vídeo dessa expressão? Velocidade média. Na engenharia de transportes. Vamos ver como fica essa expressão algébrica. No planejamento de rotas de transporte, engenheiros utilizam a velocidade média para determinar o tempo de viagem entre duas cidades, por exemplo. Se um caminhão de carga precisa percorrer 300 km e o tempo estimado é de 5 horas, vamos ver como que fica essa velocidade média. A expressão da velocidade média é o quociente entre o espaço percorrido e o tempo para percorrer. A velocidade então vai dar, o ΔS é o 300 e o tempo é 5. Dividindo aqui dá 60 km por hora. Com essa informação, os engenheiros podem otimizar rotas, calcular custos e planejar manutenções. Ok? Gostaram? Mas não vamos ficar só nessa expressão. Temos também a famosa lei de Ohm. A lei de Ohm é um princípio fundamental da eletricidade, que relaciona a tensão elétrica, a corrente elétrica e a resistência elétrica em um circuito. Essa relação é essencial para entender como os componentes elétricos e eletrônicos se comportam em um circuito. E não podemos esquecer da expressão da energia cinética. A energia cinética é a energia que um objeto possui devido ao seu movimento. É uma das formas mais importantes de energia na física e na engenharia, especialmente em áreas como engenharia mecânica, automotiva e aeroespacial. Bora assistir vídeos dessas duas expressões algébricas? Lei de Ohm, na engenharia elétrica. Vamos ver como é que fica essa expressão. A lei de Ohm é utilizada para projetar e analisar circuitos elétricos, garantindo que os componentes recebam a tensão e corrente adequadas. Por exemplo, se um engenheiro precisa projetar um circuito que deve operar com a tensão de 12 volts e uma resistência de 6 ohms, vamos calcular a corrente elétrica, que é o fluxo de elétrons que passa por aqui. Aqui tem um geradorzinho de 12 volts e aqui eu tenho um resistor de 6 ohms. Olha a expressão para calcular. V é igual a R vezes I. Substituindo os valores, V é a tensão, 12, R é 6 vezes I, dividindo por 6 vai ficar 12 sobre 6, que vai dar 2 amperes. É a unidade de medida da corrente elétrica. Então, a corrente elétrica é o fluxo de elétrons através de um condutor, como um fio, causado pela diferença de potencial. Ok?
Ok? Ok. Energia cinética, vamos ver essa expressão algébrica. Na engenharia automotiva, a energia cinética é crucial para entender a dinâmica dos veículos e para projetar sistemas de segurança, freios. Por exemplo, ao calcular a energia cinética de um carro de 1.500 kg que se move a uma velocidade de 20 metros em cada segundo ou 72 km em cada hora. A expressão da energia cinética é dada por essa aqui, a metade do produto entre a massa do carro, no caso, e a velocidade ao quadrado. Substituindo os valores, vai dar meio, a massa é 1.500, a velocidade aqui costumo usar em metros por segundo, dá 20 ao quadrado. Fazendo o cálculo aí, vai dar meio vezes 1.500, dá 750, vezes 20 ao quadrado, dá 400. Aqui deu 300.000 joules. Joules é a unidade de medida da energia cinética. Então, a energia cinética ela deve ser dissipada pelos freios para parar o carro, influenciando o design dos sistemas de frenagem. Bom, quanto mais pesado é o carro, maior é a energia cinética, ok? Agora vamos falar sobre a expressão do momento de uma força. O momento de uma força, também chamado de torque, mede o quanto uma força pode fazer um objeto girar em torno de um ponto fixo ou eixo. Em termos simples, é o giro que uma força provoca. Essa expressão é dada pelo produto da força aplicada e a distância perpendicular do ponto de rotação à linha de ação da força. Isso mesmo, professora Priscila. Mas vamos assistir um vídeo gravado pelo engenheiro civil, meu sobrinho, Matheus Rocha Assis, para a gente entender um pouco melhor. Oi, eu sou o Matheus, engenheiro civil. Estou aqui na obra de Jussara, no Nilo Supermercado. Hoje nós vamos falar um pouco sobre momento fletor. Na engenharia civil, o momento fletor é utilizado para calcular as estruturas metálicas, a estrutura de concreto, todas as estruturas. O nosso sonho da engenharia é que todas as estruturas mantenham-se estáticas. Por isso o momento é tão importante, já que a gente quer manter essa estrutura parada. Então, para ela ficar parada aqui, nós precisamos que ela resista aos esforços solicitantes. Bom, o momento fletor nada mais é do que semelhante ao torque, ou seja, o esforço que a viga faz em tentar rotacionar o pilar. Ou seja, para ele continuar parado aqui, todo esse peso dessa viga está recaindo sobre os pilares. Da certa forma que à medida que a distância aumenta, ou seja, de forma diretamente proporcional, à medida que a distância aumenta, o esforço aumenta. Ou seja, o peso dessa viga, a força que ela resiste sobre esse pilar, vezes a distância, gera nessa estrutura uma tendência de rotação. Ou seja, esse pilar precisa resistir à força para ele não rotacionar. Entendeu? Exatamente isso. Dessa forma, quando o momento é maior, eu preciso ter mais concreto, mais ferragem, depende da situação, para poder resistir a esse esforço. Entendeu? Muito interessante, não é mesmo? Mas eu queria ver um exemplo bem simples e prático de aplicação dessa expressão, professor. Eu sabia que você iria fazer esse pedido, professora Priscila. E daí já gravei um vídeo onde eu mostro um exemplo bem simples onde usamos, sem saber, o momento de uma força em uma situação que as pessoas costumam praticar, principalmente nas viagens por estradas cheias de buracos. Vamos conferir? Momento de uma força. Vamos ver essa expressão algébrica. Imagine que você precisa afrouxar as porcas de um pneu usando uma chave de roda.
A distância do ponto onde você aplica a força na chave de roda até o centro da porca, que é o braço da alavanca, é de meio metro. A força necessária para girar essa porca é de 200 newton. Vamos ver essa expressão que é simplesinha? O momento da força é dado pelo produto entre a força aplicada e a distância onde ela está sendo aplicada. O momento vai ser a força de 200 newtons, que é a unidade de medida da força, e a distância onde ela está sendo aplicada é de meio metro. Aqui vai dar 100, olha a unidade do momento, newton vezes metro. Isso significa que a força aplicada tem a capacidade de causar rotação na chave com intensidade de 100 newtons por metro. Olha, uma força de 100 newtons é o mesmo que você levantar um peso, uma massa, um objeto de 10 kg aproximadamente, ok? Ok, então. Adorei nosso programa de hoje, mas infelizmente temos que finalizar mais um Deu Mate. Esperamos que tenham gostado de aprender sobre as expressões algébricas nas engenharias. Não se esqueçam de nos acompanhar no portal Conexão Escola. O endereço está aparecendo aí na sua tela. Você também pode acessar pelo QR Code. Nós também estamos no YouTube. É só pesquisar por Portal Conexão Escola que você nos encontra por lá. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.